Editora Plugme e editora Thomas Nelson apresentam As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. Alguma vez você já se perguntou o que precisa saber sobre liderança? Em quanto tempo se faz um líder? Como é que eles são? Será que sempre parecem poderosos, admiráveis, carismáticos? Como posso avaliar a eficácia de um líder? É possível colocar duas pessoas, uma ao lado da outra, e instantaneamente dizer qual é o melhor? Francamente, se você ainda se faz esse tipo de pergunta, é porque definitivamente não conhece John Maxwell. E o que está esperando? Ouça as 21 irrefutáveis leis da liderança e aprenda como tornar-se um líder de verdade. As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, de John Maxwell. Se você já conhece a obra de John Maxwell, não deixe de ouvir as 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. E se você está achando que são as mesmas leis lançadas em 1998, errou. Leis foram atualizadas, exemplos foram refinados e aplicações foram ampliadas. É claro que os conceitos básicos da liderança não foram abandonados, mas foram atualizados para uma nova geração de líderes, a sua geração. Por mais que o original fosse bom, esta nova edição é ainda melhor. Porque você vai aprender a aplicar as leis à sua liderança no escritório, na comunidade, na família, na igreja, onde você achar necessário. E então, está esperando o quê para começar a ouvir e mudar a sua vida? Todo livro, independente de seu formato, é um estado de conversa. Algumas pessoas esperam receber algum encorajamento. Outras devoram as informações como se fizesse um seminário intensivo. E existem os que enxergam o livro como um orientador com o qual podem se reunir todos os dias, todas as semanas ou todos os meses. De todo o processo, e qualquer que seja a forma deste livro, conversar com você é o que mais me fascina. Alguém que eu talvez nunca conheça pessoalmente, mas posso afirmar que vamos conversar muito, porque a liderança é algo muito complexo. Só para você ter uma ideia, durante o intervalo de uma conferência que eu fazia sobre as 21 leis, um jovem universitário abordou-me e perguntou: Sei que você ensina as 21 leis de liderança, mas eu quero ir direto ao ponto. Qual a única coisa que eu preciso saber sobre liderança? Meu amigo, a única coisa que você precisa saber sobre liderança é que há mais de uma coisa que você precisa saber sobre liderança. Para que possamos liderar bem, precisamos fazer bem 21 coisas. Só que ninguém aplica bem as 21 leis. Eu, por exemplo, estou na média ou abaixo dela, em 5 das leis. E estou aqui conversando com você, tentando ensiná-lo a ser um líder melhor. Então, o que um líder deve fazer? Ignorar essas leis? De forma alguma. Deve apenas desenvolver uma equipe de liderança. Mas tudo a seu tempo. Ah, outra coisa. Embora eu tenha feito ajustes nas leis e adaptado o modo como as ensino, algumas coisas não mudaram nos últimos 10 anos. Ainda é verdade que liderança é liderança, independentemente de para onde você vai e o que você faz. A época muda. As culturas diferem de lugar para lugar. A tecnologia evolui. Você não está aí ouvindo as 21 leis? Mas os princípios de liderança são constantes. Não importa a sua área de estudo ou de atuação, não importa a época, não importa o público-alvo. Os princípios de liderança são imutáveis e resistem à prova do tempo. No entanto, à medida que formos conversando, gostaria que você tivesse em mente 4 ideias. As leis podem ser aprendidas. Algumas são mais fáceis de compreender e aplicar do que outras, mas todas podem ser aprendidas. As leis têm valor em si. Cada lei complementa todas as outras, mas você não precisa de uma para aprender a outra. As leis têm consequências. Aplique as leis e as pessoas os seguirão. Viole-as ou ignore-as e não será capaz de liderar os outros. Estas leis são a base da liderança. Quando você aprende os princípios, depois precisa praticá-los e os aplicar à sua vida. Não importa se você é um seguidor começando a descobrir o impacto da liderança ou se é um líder natural que já tem seguidores.
Em quaisquer dos casos, você pode se tornar um líder ainda melhor. Ao ouvir sobre as leis, talvez reconheça que já emprega algumas delas com bastante eficácia. Outras podem revelar fraquezas que você mesmo desconhecia. Com o intuito de ajudá-lo a conhecer melhor seus pontos fortes e os fracos também, no fim de cada faixa, inclui alguns exercícios para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Use essa avaliação como experiência de aprendizado. Independente do estágio em que você se encontra no processo de liderança, é importante que você saiba uma coisa: quanto mais leis você aprender, melhor líder se tornará. Cada lei é como uma ferramenta, pronta para ser pega e usada para ajudá-lo a realizar seus sonhos e agregar valor a outras pessoas. Escolha pelo menos uma, e você se tornará um líder melhor. Aprenda todas, e as pessoas o seguirão alegremente. Agora, só nos resta abrir juntos essa caixa de ferramentas. Preparado? A lei da influência. A verdadeira medida da liderança é a influência, nada mais, nada menos. Como é que são os líderes? Eles sempre parecem poderosos, admiráveis, carismáticos? Como é que eu avalio a eficácia de um líder? É possível colocar duas pessoas, uma ao lado da outra, e instantaneamente dizer qual é o melhor líder? Essas são perguntas que as pessoas fazem há centenas de anos. Um dos líderes mais eficazes do final do século XX, decididamente, não era admirável à primeira vista. Quando a maioria das pessoas pensa em Madre Teresa, vê uma mulher frágil, dedicada a servir aos miseráveis. Ela foi isso, mas também foi uma grande mulher. Uma mulher de pequena estatura e grande impacto. Digo isso porque ela exerceu admirável influência sobre os outros. E se você não tem influência, nunca conseguirá liderar os outros. Lucinda Varday, que trabalhou com Madre Teresa no livro The Simple Path, O Caminho da Simplicidade, descreveu a freira como a quinta essência da empreendedora enérgica que identificou uma necessidade e fez algo em relação a isso. Criou uma organização contra todas as probabilidades, formulou seus princípios e criou filiais em todo o mundo. A organização fundada e comandada por Madre Teresa chama-se Missionárias da Caridade. Enquanto outras ordens da Igreja Católica estão em queda, a dela cresce rapidamente, tendo chegado a 4.000 membros quando ela era viva, sem contar os numerosos voluntários. Sob seu comando, seus seguidores atuaram em 25 países de 5 continentes. Apenas em Calcutá, ela criou um lar para crianças, um centro para leprosos, uma casa para moribundos e miseráveis e uma casa para tuberculosos e portadores de doenças mentais. A construção de uma organização como essa só pode ser conseguida por um verdadeiro líder. O impacto de Madre Teresa se estendeu muito além de seu ambiente próximo. Pessoas de todas as origens e de países de todo o mundo a respeitavam, e quando ela falava, as pessoas ouviam. Peg Noonan, que já foi responsável pela redação de discursos presidenciais, nos dá uma noção do grau de influência dessa mulher de aparência frágil sobre os outros durante um dos seus discursos. O establishment de Washington estava lá, além de alguns milhares de cristãos, católicos, ortodoxos e judeus. Madre Teresa falou sobre Deus, o amor e as famílias. Ela disse que devemos amar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Houve muitos murmúrios de concordância. Mas depois o discurso se tornou mais duro. Ela falou de pais infelizes, largados em asilos onde sofrem por terem sido esquecidos. Ela perguntou se estávamos dispostos a doar a nós mesmos e enfrentar o sofrimento para estarmos com nossa família ou optaríamos por colocar nossos interesses pessoais em primeiro lugar. Na plateia, os filhos da geração próspera dos Estados Unidos começaram a se remexer nas cadeiras. E ela continuou explicando claramente por que achava que o aborto era a maior ameaça à paz nos dias atuais. Por mais de um segundo, o silêncio foi absoluto. Depois, os aplausos encheram a sala. Mas nem todos aplaudiram. O presidente e a primeira-dama Bill e Hillary Clinton, o vice-presidente e Sra. Gore pareciam estátuas de cera sentadas no museu de Madame Tussauds, pois não moveram um músculo sequer. E Madre Teresa não parou por aí. Ao terminar, não havia praticamente ninguém que ela não tivesse ofendido.
Naquela época, se qualquer outra pessoa no mundo tivesse feito aquelas afirmações, as reações das pessoas certamente seriam hostis. Haveria vaias e muitos sairiam da sala. Mas quem falava era Madre Teresa. Provavelmente, ela era a pessoa mais respeitada do planeta na época. Assim, todos ouviram o que ela tinha a dizer, embora muitos deles discordassem daquilo de forma veemente. De fato, sempre que Madre Teresa falava, as pessoas escutavam. Por quê? Porque ela era uma verdadeira líder. E quando o verdadeiro líder fala, as pessoas escutam. Liderança é influência, nada mais, nada menos. A liderança é muitas vezes mal compreendida. Quando as pessoas sabem que alguém tem um título admirável ou uma posição de liderança, supõem que aquela pessoa é um líder. Algumas vezes isso é verdade. Mas os títulos não têm muita importância no que diz respeito a liderar. A verdadeira liderança não pode ser concedida, indicada ou atribuída. Ela é fruto unicamente da influência, e isso não pode ser dado. Precisa ser conquistado. A única coisa que um título pode comprar é um pouco de tempo, para aumentar seu grau de influência sobre os outros ou para diminuí-lo. Existem muitos conceitos equivocados e mitos sobre líderes e lideranças. Você conhece os 5 mitos mais comuns? Não. Pois então, grave-os bem. O mito do gerenciamento, do empreendedor, do conhecimento, do pioneiro e da posição. Muito complicado? Vamos por partes. Uma confusão comum é a de que a liderança e gerenciamento são a mesma coisa. Até poucos anos atrás, falava-se sobre liderança, quando na verdade estava se falando sobre gerenciamento. A principal diferença é que a liderança diz respeito a influenciar pessoas para que o sigam, enquanto o gerenciamento se refere à concentração na manutenção de sistemas e processos. Como já dizia Lee Iacocca, ex-presidente do Conselho e presidente da Chrysler, às vezes, o melhor gerente pode até ser como aquele garotinho que sai para passear com seu cachorro grande. Só que ele espera para ver aonde o animal quer ir, para então levá-lo até lá. A melhor forma de verificar se uma pessoa pode liderar, em vez de apenas gerenciar, é pedir que ela crie uma mudança positiva. Gerentes podem manter um rumo, mas, via de regra, não conseguem mudá-lo. Sistemas e processos também não conseguem isso. Para colocar as pessoas em uma nova direção, você precisa de influência. No mito do empreendedor, vemos que as pessoas muitas vezes supõem que todos os empreendedores são líderes. Mas nem sempre é assim. Os empreendedores são hábeis em identificar oportunidades e aproveitá-las. Eles identificam necessidades e compreendem como atendê-las de um modo que gere lucro. Mas nem todos são bons no trato com as pessoas. Muitos descobrem a necessidade de se associar com alguém mais habilidoso nesse aspecto. Se eles não conseguem influenciar pessoas, então não conseguem liderar. Para entender o mito do conhecimento, vou recorrer à afirmação do político e filósofo Sir Francis Bacon de que conhecimento é poder. Se você acredita que o poder é a essência da liderança, talvez suponha naturalmente que aqueles que têm conhecimento e inteligência são líderes. Isso não é necessariamente verdade. Você pode ir a qualquer grande universidade e conhecer cientistas brilhantes, pesquisadores e filósofos cuja capacidade de pensar é tão alta que está fora dos parâmetros normais, mas cuja capacidade de liderar é tão baixa que sequer chega a ser visualizada nos parâmetros. Nem QI, nem escolaridade necessariamente equivalem à liderança. Outro equívoco é o de que qualquer um que esteja à frente da multidão é um líder. Mas ser o primeiro, o pioneiro, nem sempre é o mesmo que liderar. E eu posso provar. Já ouviram falar de Sir Edmund Hillary? Ele foi o primeiro homem a chegar ao cume do Monte Everest. Desde sua escalada histórica em 1953, centenas de pessoas o seguiram para realizar o feito. Mas isso não fez de Hillary um líder. Ele sequer era líder oficial da expedição quando chegou ao cume. O líder era John Hunt. E quando Hillary viajou para o Polo Sul em 1958, como parte da expedição transantártica da Commonwealth, estava acompanhando outro líder, Sir Vivian Fox. Para ser líder,
A pessoa precisa não apenas estar na frente, mas também ter pessoas por livre e espontânea vontade indo atrás dela, seguindo sua liderança e agindo a partir de sua visão. Definir tendências não é o mesmo que liderar. Outro grande mal-entendido em relação à liderança é que as pessoas a consideram baseada na posição. Mas não é. Vamos pegar o exemplo da Cordiant, a agência de publicidade antes conhecida como Saatchi & Saatchi. Em 1994, seus investidores institucionais obrigaram o conselho de diretores a demitir Maurice Saatchi, o presidente da empresa. Qual foi o resultado? Vários executivos o acompanharam em sua saída. Assim como muitas das maiores contas da empresa, incluindo British Airways e Mars, a fabricante de doces. A influência de Saatchi era tão grande que sua partida fez com que o valor das ações da empresa caísse imediatamente de cerca de 8 para 4 dólares. O que aconteceu foi resultado da lei da influência. Saatchi perdeu o título e a posição, mas continuou a ser o líder. Como diria Stellan Huff, não é a posição que faz o líder, é o líder que faz a posição. Surge então a grande pergunta: quem é verdadeiro líder? Para identificar um verdadeiro líder, não dê atenção às alegações das pessoas de que ela é líder. Não estude suas credenciais. Não confira seu título. Confira sua influência. A prova da influência está nos seguidores. Aprendi a lei da influência quando aceitei meu primeiro emprego ao sair da faculdade. Eu tinha todas as credenciais necessárias, tinha formação universitária apropriada, conhecia muito o trabalho por causa do treinamento que meu pai me deu. Tinha a posição e o título de líder na organização. Era um currículo bastante bom, mas isso não fez de mim um verdadeiro líder. Em minha primeira reunião de diretoria, logo descobri quem era o verdadeiro líder. Um fazendeiro. Claude. Quando ele falava, as pessoas escutavam. Quando ele dava uma sugestão, as pessoas respeitavam. Quando ele liderava, os outros o seguiam. Se eu quisesse ter impacto, teria de influenciar Claude. Ele, por sua vez, influenciaria todos os outros. Era a lei da influência em ação. A verdadeira medida da liderança é a influência. Nada mais, nada menos. Certa vez, a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher comentou que estar no poder é como ser uma dama. Se você precisa dizer às pessoas que é, então você não é. Se você observar a dinâmica que há entre as pessoas em quase todos os setores da vida, verá algumas liderando e outras seguindo. Como também perceberá que, com frequência, posição e título têm pouca relação com quem realmente está no comando. Assim, por que alguns indivíduos surgem como líderes enquanto outros, por mais que tentem, não conseguem influenciar ninguém? Acho que há diversos fatores em ação. Quem você é, quem você conhece, o que você sabe, o que você sente, onde você esteve, o que fez e o que pode fazer. A verdadeira liderança sempre começa dentro da pessoa. Está relacionada ao seu caráter, a quem você é. Por isso, uma pessoa como o reverendo Billy Graham consegue atrair cada vez mais seguidores com o passar do tempo. As pessoas conseguem sentir a profundidade do seu caráter. Você só é líder se tem seguidores. E isso sempre exige o estabelecimento de relações. Quem você conhece? Quanto mais profundo o relacionamento, mais forte o potencial de liderança. Em minha carreira, sempre que eu cheguei a uma nova posição de liderança, imediatamente comecei a construir relacionamentos. Construa os tipos certos de relacionamento com as pessoas certas em volume suficiente e poderá se tornar o verdadeiro líder de uma organização. A informação, o conhecimento, também é vital para o líder. O que você sabe? Você necessita de uma noção dos fatos, uma compreensão da dinâmica dos fatores e do momento e de uma visão do futuro. O conhecimento por si só não faz de ninguém um líder, mas sem conhecimento ninguém pode assumir a liderança. Sempre que eu ingressava em uma organização, passava muito tempo fazendo meu dever de casa antes de tentar assumir a liderança. Mas a liderança demanda mais do que apenas controle da informação. Demanda a capacidade de lidar com várias questões intangíveis. Demanda intuição. O que você sente? De fato, muitas vezes, essa é uma das principais diferenças entre gerentes e líderes.
Líderes buscam reconhecer e influenciar questões intangíveis como energia, moral, oportunidade e impulso. Eles se valem da intuição. Quantos maiores os desafios que você enfrentou no passado como líder, mais provavelmente os seguidores darão uma chance a você no presente. Por onde você andou? A experiência não é garantia de credibilidade, mas ela encoraja as pessoas a dar a você uma oportunidade de provar que é capaz. Nada chama mais a atenção dos seguidores que um bom histórico, de preferência de sucesso. O que você fez? Quando ocupei minha primeira posição de liderança, não tinha um histórico. Não podia apontar sucessos do passado para levar as pessoas a acreditar em mim. Mas, no momento em que assumi a segunda posição, já tinha um histórico positivo. Sempre que me expunha, assumia um risco e saía vitorioso. Os seguidores tinham outro motivo para confiar em mim e na minha capacidade de liderança, e a escutar o que eu tinha a dizer. O importante para os seguidores é aquilo que um líder é capaz. O que você é capaz de fazer? As pessoas querem saber se aquele indivíduo é capaz de levar a equipe à vitória. Afinal, é por isso que as pessoas o escutam e o reconhecem como seu líder. Assim que elas deixam de acreditar que você é capaz de conduzi-las à vitória, param de escutar e de seguir você. Eu admiro e respeito a liderança de meu grande amigo Bill Hybels, pastor fundador da Willow Creek Community Church em South Barrington, Illinois, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Bill acredita que a igreja é o empreendimento que mais demanda liderança em toda a sociedade. Muitos empresários ficam surpresos quando ouvem essa afirmação, mas eu acho que Bill está certo. No que ele baseia sua crença? A liderança por posição frequentemente não funciona em organizações voluntárias em que não há poder. Em outras organizações, a pessoa que ocupa uma posição tem um poder inacreditável. Nas Forças Armadas, os líderes podem se valer do posto e, se tudo mais falhar, jogar as pessoas na cadeia. Nas empresas, os chefes têm um enorme poder na forma de salário, benefícios e privilégios. A maioria dos seguidores é bastante cooperativa quando sua sobrevivência está em jogo. Mas, em organizações voluntárias, o que funciona é a liderança em sua forma mais pura: influência. O psicólogo Harry Overstreet observou que a verdadeira essência de todo o poder de influenciar está em levar a outra pessoa a participar. Seguidores em organizações voluntárias não podem ser arrastados a bordo. Se o líder não tem influência sobre eles, eles não o seguirão. Recentemente, em uma reunião na qual falava um grupo de presidentes e superintendentes de empresas, um dos participantes pediu conselhos sobre como identificar os melhores líderes em sua organização. Meu conselho foi pedir aos candidatos que liderassem uma organização voluntária durante 6 meses. Se aqueles líderes, embora não ocupassem um cargo de poder nessa organização, conseguissem levar as pessoas a segui-los, ao recrutar funcionários para trabalho voluntário, ao fazer serviços à comunidade, ao trabalhar com organizações não governamentais e assim por diante, seria possível saber se eles conseguem influenciar os outros. Essa é a marca da verdadeira capacidade de liderança. Uma de minhas histórias prediletas que ilustra a lei da influência é a de Abraham Lincoln. Em 1832, décadas antes de se tornar presidente, o jovem Lincoln reuniu um grupo de homens para combater na guerra contra os índios de Black Hawk. Naquela época, a pessoa que formava uma companhia voluntária para a milícia se tornava seu líder e assumia uma patente de comandante. Naquela oportunidade, Lincoln recebeu a patente de capitão. Mas Lincoln tinha um problema. Ele não sabia nada sobre questões militares. Ele não tinha experiência militar anterior e desconhecia todas as táticas. Ele tinha dificuldade em se lembrar dos procedimentos militares mais simples. Quero um exemplo. Certo dia, Lincoln estava comandando a marcha de um grupo de 24 homens por um campo e precisava guiá-los através de um portão até outro campo. Mas ele não conseguiu fazer isso. Mais tarde, relembrando o incidente, Lincoln disse: "Não conseguia lembrar de modo algum da voz de comando correta para fazer minha companhia ir de um lado para o outro. Finalmente, quando chegamos perto do portão, eu gritei: 'Esta companhia está dispensada por 2 minutos, depois dos quais se reagrupará do outro lado do portão.'" Com o passar do tempo, o grau de influência de Lincoln sobre os outros na milícia diminuiu. Enquanto outros oficiais mostravam seu valor e subiam de posto,
Lincoln seguiu na direção oposta. Ele começou como capitão, mas o título e a posição não lhe valeram de nada. Ele não conseguiu superar a lei da influência. No final de seu serviço militar, encontrou seu lugar certo, conseguiu a patente de soldado. De capitão a soldado. Mas, felizmente para Lincoln e para o destino dos Estados Unidos, ele superou sua incapacidade de influenciar os outros. Apesar de passagens sem brilho pelo Legislativo de Illinois e pela Câmara de Deputados dos Estados Unidos, após seu período nas Forças Armadas, Lincoln, com o tempo, muito esforço e experiência pessoal, tornou-se uma pessoa de notável influência e causou grande impacto, tornando-se um dos melhores presidentes do país. Adoro o provérbio de liderança que nos diz que aquele que acha que lidera, mas não tem seguidores, está apenas dando um passeio. Se você não conseguir influenciar as pessoas, então elas não o seguirão. E se as pessoas não o seguirem, você não é líder. É a lei da influência. Não importa o que as outras pessoas digam, lembre-se de que liderança é influência. Nada mais, nada menos. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei da influência à sua vida? Em quais dos mitos sobre líderes e lideranças você já acreditou no passado? Gerenciamento, empreendedor, conhecimento, pioneiro ou posição? Por que você foi suscetível a esse mito? O que isso diz sobre sua percepção da liderança até agora? O que você precisa mudar em seu modo de pensar para estar mais disposto a melhorar sua liderança no futuro? Outro aspecto a considerar é que você normalmente se baseia para convencer as pessoas a segui-lo. Faça uma autoavaliação, em uma escala de 1 a 10, com cada um dos 7 aspectos sobre os quais conversamos: caráter, relacionamento, conhecimento, intuição, experiência, sucesso anterior, capacidade. Nota 1. Quer dizer que esse não é um bom quesito, enquanto nota 10 quer dizer que você confia nele sempre. Vamos lá. Relacionamentos. Quem você conhece? Conhecimento. O que você sabe? Intuição. O que você sente? Experiência. Onde você esteve? Sucesso anterior. O que você fez? Capacidade. O que você pode fazer? Como você pode otimizar ou utilizar melhor os quesitos em que as notas são baixas? Encontre uma organização para trabalhar como voluntário. Escolha algo em que acredite para oferecer seu tempo e energia. Pode ser uma escola, sopa para os pobres, projetos comunitários. Se você acredita que tem capacidade de liderança, tente liderar. Assim, aprenderá a liderar por intermédio da influência.